Vem chegando, está começando mais um CVB na Copa aqui no canal Viver Brasil 527 ou 9 da Claronet e também no YouTube. Um programa especialmente preparado para você saber tudo o que estiver acontecendo com a seleção brasileira e também, claro, sobre as outras principais seleções dessa Copa do Mundo, a Copa do Catar. Está começando. Vem comigo, vem com o CVB na Copa. Seja muito bem-vindo, o nosso debate está começando aqui no canal Viver Brasil. Vamos analisar hoje um pouco do jogo do Brasil ontem contra a Suíça, projetar a próxima rodada contra a seleção de Camarões e também abordar um pouco das principais seleções. A Copa do Mundo começou e está pegando fogo lá no Catar. Cumprimento hoje aqui os meus convidados, dois grandes amigos, dois grandes profissionais do mercado esportivo, a começar pelo professor Rodrigo Santana, a quem já tive a honra de dividir diversos palcos acadêmicos, grandes discussões. Muito obrigado, professor. Vamos aí analisar nos mínimos detalhes toda a seleção brasileira, tudo que estiver acontecendo nessa Copa. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, um prazer enorme estar contigo aqui para a gente bater um papo e tentar desenhar mais ou menos o que está acontecendo. Thiago Valu, jornalista esportivo, comentarista do Grupo Band, muito nos honra aqui. Suas primeiras impressões dessa Copa, dessa segunda rodada, mais ainda confiante no Brasil? Um abraço, obrigado pela oportunidade de estar aqui ao seu lado, também ao lado do Rodrigo Santana. É sempre muito grandioso quando a gente pode estar ao lado de um profissional do futebol, né? Mas a impressão, pelo menos do jogo de ontem, a gente vai falar muito a respeito. O Brasil talvez tenha passado mais dificuldades do que o necessário, passando ali também por... Vou dar um pitaco, né? Porque quem sabe mesmo é o Rodrigo Santana, mas acho que o Tite ontem acabou sendo um fator além do adversário para as dificuldades que o Brasil acabou enfrentando. Agora, Rodrigo, o futebol a gente sempre disse que é muito aleatório, né? Talvez o acaso seja seu principal ator, eu sempre falo muito sobre isso. Uma Copa do Mundo, um torneio curtíssimo, por mais que as seleções passem 7 anos se preparando, no caso é o Tite, porque ele está repetindo um ciclo, muitas coisas vão acontecendo dentro do improviso, né? E talvez seja a capacidade de reagir aos problemas, seja uma das melhores das virtudes que o treinador pode ter. Como que você enxerga esse jogo de ontem, né? Sua primeira análise? A gente não pode dizer que teria um jogo fácil, né? Sempre todos os jogos são difíceis. Mas o quanto que tem de dificuldade do Brasil e o quanto que também tem de qualidade, né, de virtude da seleção suíça? Olha, na verdade, o jogo de ontem iniciou no final do jogo contra a Sérvia, quando a gente ficou sabendo que perdemos o Neymar e o Danilo. Quem colocar? Qual estratégia usar contra a Suíça? Né? Então... aí já nasceu aquele dilema dentro da semana, quem o Tite vai optar para sair jogando. Muitos brasileiros querem sempre a seleção ganhando, goleada, apresentando um grande futebol, e às vezes acaba não dando certo. Né? A gente viu ali que a equipe teve muita dificuldade na construção, devido às opções serem um pouco mais seguras. Né? A gente via que o Brasil... ele conseguia ser mais veloz no momento que ele roubava a bola e não quando ele construía o jogo. Então a estratégia poderia ser, olha, vamos tentar roubar a bola no campo de ataque e ser veloz. Né? Eu acho que eles optaram mais por isso, por não ter tanta construção, tanta qualidade na construção para criar mais chances de gol. E analiso o lado positivo, é que a gente encontrou dificuldade no primeiro jogo, encontramos no segundo jogo, mas foi uma equipe muito sólida. A gente não sabe que cor foi o uniforme do nosso goleiro, do Alisson, nem no primeiro nem no segundo jogo. Ele quase não foi exigido. Né? Então, acho que o lado positivo é não ter tomado gol. Através dessa dificuldade, a gente consegue manter o pé no chão e focar e concentrar para os jogos mais difíceis, que vem as decisões do mata-mata. E a gente espera que nesse próximo jogo aí ele consiga encaixar a forma ideal para criar mais chances de gol. Agora, Thiago, uma coisa que eu também sempre brinco é que nós, comentaristas aqui, no caso, no programa, a gente comenta depois da coisa acontecer. O treinador ele tem que decidir antes. Então, muito fácil também para a gente chegar aqui, colocou o Fred, não deu certo, eu falei. Então, é uma situação um pouco delicada que a gente precisa equacionar, não é? É verdade. Eu achei, assim, que pela amostragem do primeiro jogo, né, a Sérvia, ninguém tem dúvidas,
por mais que ainda não tenha conseguido mostrar todo o seu potencial, uma seleção que venceu Portugal nas eliminatórias, uma equipe bem mais qualificada para jogar futebol do que a Suíça. Não tinha dúvidas que a Suíça defensivamente ia propor tudo aquilo, né? E, na minha opinião, muitos pensam que o fato do Rodrigo jogar ou não jogar, a seleção se torna mais ou menos ofensiva. Eu não penso dessa forma. Mas a construção a que se referiu o Rodrigo, ela foi mais difícil ontem, exatamente. Eu acho que o Tite, né, e aí é um exercício mesmo de achismo, né, é sabido, o Brasil ganhou da Suíça a primeira vez em Copas. Então eu acho que ele se resguardou mais, também pelo aspecto do Neymar estar fora, ser o primeiro jogo, como que vão se comportar as outras peças sem o Neymar. Eu não posso tomar um gol da Suíça. Então ele jogou seguro nesse sentido, mas aí é claro que na parte de criação do Brasil, ele acabou também por essa opção, né? Uma opção sempre vai privilegiar um lado e vai deixar o outro mais difícil. Bom, pessoal, vocês devem estar observando no cenário que a gente tem uma mesa tática. Rodrigo, eu quero fazer aqui algumas ponderações e você que é o grande especialista aqui vai me corrigindo e vamos trocando essa ideia aqui. Bom, o Brasil ontem entrou basicamente num 4-3-3, a grande dúvida da questão da lateral direita era entre o Daniel Alves ou o Militão. Ele optou pelo Militão. Uma coisa que eu achei que ia acontecer era um pouco dessa saída de três aqui, né? Com o Thiago Silva, o Marquinhos, o Militão e o Alexandro um pouco mais adiantado. Mas achei que não aconteceu muito isso, o Militão jogou um pouco mais aberto e às vezes em alguns momentos o Alexandro um pouco sem a função ofensiva. Defensivamente ele foi muito bem, até os próprios números em desarmes dizem isso. Faz um balanço, como é que você enxergou a dificuldade de organização ofensiva aqui da seleção brasileira, o Fred também jogando sempre muito avançado, às vezes quase como um segundo atacante, acho que é algum outro ponto a se destacar. Caio, é exatamente isso que estava acontecendo no jogo, como você posicionou aqui. Mas se você analisar bem, a nossa saída de três ficou um pouco tímida, né? E se você somar aqui essas duas linhas de 4 da Suíça, tem 8 atletas. À frente dela tem 9 jogadores brasileiros. Ou seja, todos estão no campo de visão, todos os jogadores do Brasil estão no campo de visão dos marcadores e apenas um passando da linha da bola. Tanto é que o Richarlison ficou um pouco sozinho no jogo. Vinícius vinha buscar muito, Antony vinha buscar muito, o Brasil ficava Rafinha. sempre... O Rafinha, Antony depois. Eles vinham baixar muito e sempre no raio de visão dessa primeira linha. Tá? Então, no momento que a bola chegava aqui, eles já chegavam com 2 jogadores na marcação, nas costas. Se esse buscasse muito baixo, quem optava era esse aqui. Tá? Quando ele vinha, já estava aqui. Então, o Brasil ficou muito previsível e aqui não conseguia ofender o último terço do campo. Tá? Então, eu vejo que o principal problema, eu acho que o Brasil, se ele tivesse atletas com mais características de posicionar esses dois... O que a gente chama de jogo entre linhas. Do entre linhas, eu acho que aí a gente encontrava a nossa superioridade. Organizava um pouco mais a nossa saída de 3. Esses dois têm que estar por trás. No caso aqui seria o Alexandro. Isso. Da linha do atacante. Tá? Tá. Ele tentou fazer isso com o Danilo. Né? Mas, para esse Mas sistema o Militão não tem tanta essa característica, é isso? Sim, não tem característica para isso. Poderia fazer isso. Às vezes o Alessandro cai aqui, tá? Mas se esse já posiciona aqui, não posiciona aqui, para que 4 para enfrentar 2? Não, pula 1. Essa é uma estratégia que alguns analistas chamam talvez de saída sustentada, né? Que o Tite atrai muitos jogadores para tentar puxar mais um da Suíça e liberar a profundidade, mas não funcionou muito, né? Não funciona, porque assim, o objetivo, pode ver que aqui nós temos um quadrado. Se a gente encaixa um jogador aqui e esses pontas brasileiros ficam na linha do bandeirinha, a gente tem a opção do passe aqui e tem a opção da profundidade aqui. Esses dois são muito velozes. E aqui a gente acaba armando 4 contra 2. Sim. No momento que pegar qualquer bola descoberta aqui, aqui ou aqui, esses caras vão ter que sair. No momento que sair, a bola entrou nos 2 meias. Aqui, a gente já tem superioridade. Entrou nesse, a gente tem superioridade aqui. Se ele conduzir aqui, a gente tem superioridade aqui. Se esse cara receber aqui, a gente tem sempre 3 contra 2. Então o objetivo
Não sei se vocês analisam muito o De Bruyne. De Bruyne não se preocupa em ir buscar a bola no pé. Ele só fica aqui, ó. Se esse quadrado fizer isso aqui, ó, ele entra aqui. O objetivo dele é sempre estar dentro. É o que o Guardiola fala, a ordem alimenta a espontaneidade, né? A bola vai à posição e não a posição vai até a bola. Aí o Brasil tá sem paciência e aí esses caras começam a vir buscar a bola aqui. Aí é o que eles querem, entra na zona de conforto, 2 linhas de 4-2, esses caras buscam aqui, Richarlison fica sozinho, a gente fica tocando essa bola e nunca ofende a equipe adversária. E até por característica, né, Rodrigo, do Paquetá e do próprio Fred. O Paquetá, em algum momento, ele joga assim nos clubes, mais na criação, mas na seleção mesmo, o próprio Tite o condicionou a fazer essa função. Sim. Então, talvez eles tenham sido vítimas do mecanismo de repetição dentro do sistema, né? Sim, às vezes o cara acaba ficando afoito e começa a querer vir buscar a bola no pé, mesmo porque a maioria dos jogadores do Brasil, dificilmente a gente vê um atleta que ataque o espaço sem a bola. A maioria dos atletas são talvez tudo o Vini condutor. Um pouco, né? Algumas jogadas que ele conseguiu, por exemplo, teve uma do Rafinha que ele conseguiu cruzar na profundidade aqui pro Vini, que ele quase fez o gol. Sim, quando ele ataca aqui para fazer um facão, mas a maioria quer a bola no pé e conduz em alta velocidade. Se vocês analisarem o nosso primeiro gol contra a Sérvia, foi o Neymar que recebeu no entre linhas aqui e ele deu um giro de corpo, arrasta 3 praticamente. Dominou orientado, isso aí a bola veio pro Vinícius, o Vinícius bateu e o Richarlison fez o gol. Agora, Thiago, o Dani Alves ele tem uma característica muito mais construtora que o Militão, isso é induvidável, não é? Você acha que talvez a não utilização dele tem alguma razão também de preocupação com o contra-ataque? Acho que o jogo pedia ele. E mais, eu talvez agora possa até utilizar o jogo contra o Camarões, né, questões dos cartões, mas eu sinceramente esperava que ele utilizasse o Daniel Alves, porque eu acho que ele não utilizar, ele dá um sinal, olha, peraí, parece que até o Tite tem um pouco de dúvida sobre a convocação dele. É muito complicado esse aspecto, né? Eu respeito, obviamente, o Tite, enfim, completou todo um ciclo, mas o Dani Alves participou do ciclo. Tecnicamente, acho que é indiscutível, um dos maiores laterais que eu pude ver jogar, pelo menos. Mas ontem acho que ficou muito exposta essa situação. Assim, por mais que ele não tenha sido um grande defensor ao longo da sua carreira, mas ele não é aquele atleta que não se posiciona bem. Eu acho que ele não tem... O Tite gostaria que ele tivesse... Ele não vai falar isso abertamente, tá? É uma opinião minha. O Tite gostaria que ele tivesse a condição de ser o Dani Alves de 4 anos atrás. Porque aí sim, principalmente num jogo como esse que poderia pedir uma construção por dentro, o Dani Alves com a bola no pé, ninguém tem dúvida da qualidade dele. Mas a gente tem que lembrar que a Suíça, apesar de não ser muito agressiva, inclusive o técnico tirou o Shaqiri, mas tinha o Vargas lá do lado esquerdo. E o Militão, nesse sentido, ele tomou conta do Vargas, que não fazia a bola chegar para o Embolô. Acho que é muito sintomático. O Dani Alves, se ele tiver uma oportunidade de jogar, na minha opinião, vai ser na partida contra Camarões. Nessas partidas viscerais, em que o Brasil, mesmo que o Brasil precise de construção, para mim, ontem ficou nítido que o Tite não vai enxergar no Dani Alves essa figura. Agora, professor, eu observei a partir dos 30 minutos, mais ou menos, antes disso a Suíça engatinhou ali uma marcação um pouco mais alta, chegou a dar algumas dificuldades para o Brasil, mas depois foi ao contrário. O Brasil conseguiu empurrar a Suíça para trás e virou um jogo quase que de ataque contra a defesa. A Suíça tentava uma ligação direta, principalmente na força física do Embolô, mas o Thiago Silva muito bem, gigante, o Casemiro melhor ainda. Como que você enxerga o posicionamento do Casemiro? Às vezes também, muito fazendo esse posicionamento entre linhas, até o gol foi assim, mas alguns analistas ontem recortaram um pouco do jogo e ele já tinha feito isso no jogo algumas vezes. O Casemiro, ele se sente muito mais confiante e pisa mais na área quando tem um volante com ele. Não sei se vocês repararam do primeiro jogo, que ele estava tímido em passar, né, porque só tinha o Paquetá e o Neymar. No momento que entrou o Fred, ele conseguiu aparecer um pouco mais no jogo. E ontem teve o Fred quanto o Bruno Guimarães, né? Então ele ficou um pouco mais leve, um pouco mais solto. O Brasil, nesse ataque marcando o que ele está fazendo... E está fazendo bem isso, né? Muito bem. Ele está fazendo aqui, ó. Na verdade, ele está fazendo isso aqui. Ele está pondo os dois laterais por dentro, do lado de um volante, os dois meias. Cadê o Rafinha? O Rafinha. Ele faz isso aqui.
Ele estava fazendo isso aqui. Ah, não, isso não. Uhum. Aqui, ó. Aqui eles estão baixando para 5 e eles fazem 2 aqui. Ou seja, toda bola que retorna aqui, cara, Thiago Silva e Marquinhos estão atropelando. Então. Tá? E esses 3 aqui por dentro, fechando o funil em qualquer bola que perde, eles estão recuperando muito rápido. Né? Então eles estão jogando praticamente nesse 2-3-5 aqui, porque esses caras aqui, o ideal era estar fazendo isso. Todo final de segundo tempo, o Brasil está terminando dessa forma no campo de ataque. Tá? Eu acho muito legal. Perdeu a bola, eles estão recuperando, a intensidade é muito alta da seleção, o nível de força é muito alto. Eu acho que contribuiu também, porque a Copa está sendo agora, né? Então eles fizeram início de temporada agora no meio do ano, né? Não vem naquela final de temporada da Europa, a maioria dos jogadores estão na Europa. Então o Brasil fisicamente está voando. Agora, Rodrigo, uma coisa que eu achei interessante, as seleções, quando elas marcam baixo, ou qualquer equipe, ela abre mão, talvez, me corrija, de ter uma bola coberta, e descoberta é um conceito que, para você entender, é muito simples. Basicamente, bola descoberta é quando um jogador, por exemplo, aqui alto, ele está com a bola e não tem nenhum jogador, né, fazendo a contenção muito próximo dele. Então, possibilita com que ele lance uma bola em profundidade. É um risco que a Suíça tomou ontem, mas conseguiu gerenciar bem, né? Com jogadores bem perfilados para correr para trás eventualmente e marcando a profundidade. Sim. Eu vejo assim, o Brasil sempre vai encontrar essa dificuldade com a maioria das equipes marcando em bloco baixo. Às vezes é interessante você trabalhar a bola em bloco médio. Você trabalhando em bloco médio, é natural que a linha deles subam em bloco médio. Você ganha essa profundidade, uma vez que a gente tem jogadores muito velozes. O que atrapalha o Brasil um pouco é que, como a gente não tem um Militão que faz uma ultrapassagem, o Alessandro estava passando pouco, ou quase nada, porque ele está vindo por dentro, com os 2 laterais. E ambos de pé trocado, faz que no momento que a bola chegue na lateral, a gente corra por dentro. Então, essa profundidade e essa infiltração dos meias, a gente não está tendo. Então, eu acho que a estratégia do Tite, analisando e vendo isso, fez com que treinou muito esse perde-pressiona aí para não ser surpreendido em qualquer transição ofensiva do adversário. Agora, Thiago, quem entrou muito bem ontem, uma grata surpresa, o Bruno Guimarães. Todo mundo pediu o Rodrigo, e eu vi algumas pessoas, acho que, no meu ponto de vista, injustamente, dizendo que ele não entrou muito bem, porque eu acho que, taticamente, ele cumpriu uma função de fixar esse lateral e gerar dúvida entre o terceiro zagueiro e o lateral, e liberou mais para o Vini. Mas o Bruno, alguns dizendo que ele entrou para ficar, não é? O Bruno, assim, até acho que os primeiros minutinhos dele, ele, afinal de contas, é o primeiro jogo de Copa do Mundo, né, para um jogador, e a gente tem que levar em consideração isso. Do meu gosto, né, o Bruno seria titular. Ele seria o Fred ao lado do Casemiro, porque eu acho que ele te oferece o que o Fred oferece, sem a bola, e com a bola ele oferece bastante. O Bruno terminou realmente a temporada europeia em alta. Acho que eu estou muito curioso para ver qual vai ser o Brasil que o Tite vai colocar em campo contra Camarões, porque já vai dizer um pouco, né, Rodrigo, talvez da preparação. O período vai ser muito curto, né? Sim. O jogo vai ser na sexta e o Brasil vai entrar em campo na segunda-feira. Então tenho muita curiosidade. Eu gostaria de ver o Bruno Guimarães mais em ação, por achar que ele tem uma capacidade extraordinária de um passe, de achar com mais minutos, né? E principalmente até o chute, o arremate de fora da área, né? Coisa que o Fred não tem, o Paquetá menos ainda. O Casemiro até chutou uma bola na trave no jogo contra a Sérvia. Agora, professor Rodrigo, o Tite ontem ele não mexeu em nenhum momento no sistema, né? Corrija se estiver errado, ele apenas trocou a característica dos jogadores, né? Saiu o Richarlison, entrou o Jesus, que eu acho que tem uma característica talvez de atacar um pouco mais em profundidade, busca o jogo, tem algumas diferenças pontuais, mas acho que cumprem funções bem parecidas. Entrou o Antony no lugar do Rafinha, e mais ao final do jogo entrou o Alex Telles, perdão, no lugar do Alexandre, mas acho que foi ele sentiu alguma coisa. Sentiu e está fora, inclusive, né? Parece que tem essa notícia que ele está fora da Copa ou não, ele está para Camarões, ele não tem condição, e aí entra naquela de Danilo e Neymar, vai ver se teria algum deles para as consegue oitavas. Retornar. Hoje tem um lateral esquerdo na seleção disponível e apto, que é o Alex Telles. Sim, e aí mexe um pouco na característica, né? No sistema nem tanto. Como que você enxerga essas mudanças aí no decorrer? Na verdade, eu não me preocupo tanto, porque o sistema defensivo do Brasil, ele inicia lá na frente, cara.
né? O Brasil que nem às vezes o pessoal fala, pô, mas o Daniel Alves, como que ele vai marcar ali? Não estava jogando, está com a idade... Cara, todo mundo marca na seleção. Então não é o Daniel Alves que vai jogar, a falha vai estar por ali. Não, a intensidade na marcação está muito alta, o nível de confiança está muito grande do Brasil para marcar, né? Eu vejo que as opções de laterais que o Brasil tem hoje, eu acho que o que mais tem a característica diferente é o Daniel Alves. O restante são jogadores fortes, intensidade alta, e seguro, compõem muito bem a linha de 4 quando está em bloco baixo. Tem uma leitura muito grande, o Tite trabalha muito bem isso, mas eu vejo que a gente está muito bem servido ali na posição. E confio muito neles. Rodrigo, acho que você tocou num ponto super interessante, eu quero que a câmera feche aqui. Uma coisa que o Carlos Carvalhal fala muito é que a gente, pela didática do treino, a gente separa o jogo em momentos, né? Organização ofensiva, defensiva, transição ofensiva e transição defensiva. Mas na prática isso não existe no jogo. O jogo tem uma natureza que ele diz inquebrantável, é um fluxo contínuo e às vezes esses momentos não tem nem ordem para acontecer. Então, a forma como você ataca, ela está muito conectada também à forma como você vai defender. Como você disse, não existe organização defensiva sem a participação ofensiva, e aí entra o atacar marcando. Então, esse fluxo precisa ser observado até para quem está comentando o jogo não cometer determinada injustiça. O zagueiro errou, mas e aqui? E a bola descoberta ali na frente? Isso é um ponto interessante de se discutir. Então, esses conceitos, a importância do Tite, ter mantido o Tite, ele está tanto tempo com a seleção, esses conceitos ele consegue ir empregando nos treinos e nas concentrações. O jogador sabe, eu sou volante, a bola já chegou no meia, eu já tenho que adiantar no meu mais próximo, porque se ele perder, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar por trás. Então, isso vai se tornando automático. E quanto mais tempo em conjunto, com a mesma comissão técnica, batendo na mesma tecla sempre, essa leitura acaba automatizando para não ser surpreendido. Porque todas as seleções que estão aí sabem atacar, sabem fazer uma transição ofensiva, estão preparados. Porque, na verdade, a transição ofensiva, ela nada mais é do que você está defendendo, mas altamente preparado para contra-atacar. E como contra-atacar? Quem vai atacar o espaço? Quem vai conduzir a bola? Tudo é treinado. Então eu já sei que eu estou aqui preparado, mas no momento que eu roubar, eu sou responsável por conduzir ali naquele espaço, porque o meu ponta vai estar atacando. Então é um jogo de estratégia muito bacana. Thiago, para o jogo contra Camarões, a gente tem que lembrar que o cartão amarelo zera somente a partir das quartas de final. A gente tem alguns jogadores pendurados, o Casemiro, a produção pode me completar se eu estiver esquecendo alguém. Minha opinião, o Fred, né? Parece que sim. Não podemos deixar porque a partir das oitavas não pode mais perder e não tem jogo fácil na Copa, né? Acho que tem que rodar esses jogadores. Assim, eu gostaria, eu sei que o Tite não vai fazer, de ver uma seleção totalmente modificada contra Camarões. Na minha cabeça dá para se montar um Brasil muito forte, até Ederson, Dani Alves, Bremer, o Militão e o Alex Telles, que é quem de fato é a opção agora. Fabinho, Bruno Guimarães, Everton Ribeiro, de um lado o Antony, Gabriel Jesus e o Martinelli. E ainda daria alguns minutos. O Parreira fez isso em 2006. Mas eu sei que o Tite, assim, eu tenho para mim, não sei a opinião do Rodrigo, que o Tite definitivamente não vai fazer isso, por uma série de questões. Mas alguns jogadores, por exemplo, Thiago Silva não vai para esse jogo, Casemiro não deve ir para esse jogo. Então, eu estou muito curioso, como eu disse para vocês, de ver como é que vai ser a montagem de Camarões, porque lá na segunda já tem oitavas e todo jogo, como você disse, Caio, é muito difícil e eu já falo de antemão. Gostaria de fugir do duelo sul-americano. Tem gente que diz que quem quer ser campeão não pode escolher. Se eu pudesse escolher entre Gana e Uruguai, eu fugiria do Uruguai, por conta dessa questão caseira, essa rivalidade tão gritante que tem entre Brasil e Uruguai. Tá, a produção está me corrigindo aqui, parece que o Casemiro não está pendurado, é somente o Fred, mas, né, como o cartão só zera nas quartas, é uma questão a se observar. Agora, Rodrigo, como é que você enxerga esse último jogo contra Camarões? O Brasil, para mim, está praticamente consolidado na primeira colocação, e os times africanos têm a sua qualidade, avançou muito nos últimos anos. Acha que pode ter alguma surpresa ou o jogo está bem tranquilo para o Brasil, até para rodar o time também? Olha, eu vejo assim que não só a minutagem, preparar alguns atletas que ele já tem em mente que vai ter que ser utilizado durante o mata-mata,
eu acho que ele ainda tem aquela situação, pô, a gente precisa estar fluindo melhor para estar criando mais chance de gol, a gente precisa corrigir isso ainda. Acho que não dá para ele fazer total mudança, apesar que eu também gostaria muito de ver o Pedro entrando, gostaria de ver o Everton, que é uma peça mais com a característica diferente do que todos que vêm entrando, que é um cara que pensa o jogo, que sabe pisar na bola, sabe colocar velocidade no momento que tem que pôr, tirar a velocidade do jogo no momento que tem que tirar, acha um passe, consegue quebrar uma linha num passe, é um cara muito inteligente. Então eu gostaria de ver o Pedro por dentro, eu gostaria de abrir o Richarlison, ver ele um pouco ali pela direita, para a gente também ter profundidade pela direita, uma vez que a gente não tem essa ultrapassagem pelo lado direito. Também o Everton também, o jogo ontem pedia muito ele, esse Sim. cara que gira e consegue, o que a gente chama de domínio orientado. Ele cria esse espaço. Eu já joguei várias vezes contra o Everton, é muito difícil. Às vezes você acha que ele vai receber no pé, ele está recebendo nas costas. Quando você acha que ele vai receber nas costas, ele está recebendo no pé. Então, um cara que antevê a jogada, e eu acho que ele vai ser fundamental para atuar aqui, ó. Isso. No meio desse quadrado aqui. Toda que ele receber, ele vai deixar aqui na cara do gol. Exatamente. Ou vai estar como ele joga no Flamengo, né? Ele faz. E você acha que pode ter a utilização do Everton junto com o Pedro, tem o que a gente chama de superioridade socioafetiva, né? Que é o relacionamento dos jogadores. Você acha que isso pode entrar em campo? Contribui. Eu gosto de ver jogador que faz gol. Que cheira gol. O Richarlison está fazendo gol, tem que estar. O Pedro está num momento muito bom, faz gol. O Everton está dando muita assistência, é o momento dele. O Neymar faz gol, tem que jogar. Quem faz gol tem que estar jogando aí na frente. O gol do Brasil sai assim ontem, né, Caio? Um gol by Real Madrid. O Casimiro não está lá, mas Casimiro, Vini Júnior, Rodrigo e Casimiro, que, né? Isso faz toda a diferença, né? O atleta conhecia ali a relação intersetorial. Vou ter que chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Brasil e vai passar um pente fino aí nas demais seleções. Já, vem comigo, vem com o CVV na Copa.